vamos para o segundo vídeo desse módulo 9. A gente vai continuar falando da nomenclatura dos hidrocarbonetos, só que agora de cadeias ramificadas. Vamos ver quais são as principais ramificações que você tem que lembrar para conseguir identificar aí na sua estrutura. Então, a ramificação, ela leva um nome parecido de quando a gente tem uma cadeia normal, só que a minha terminação sempre vai ser il. Então, por exemplo, se a minha ramificação tem só um carbono, metil. Se tem 2 carbonos, etil. Quando a gente tem uma ramificação e nessa minha ramificação tem a insaturação, uma dupla ligação, a gente pode chamar de vinil ou etenil. Geralmente, você tem que deixar as insaturações na sua cadeia principal. Caso não seja possível, se você tem mais de uma insaturação ou outra função orgânica, a gente pode usar essa ramificação que é o vinil. Se eu tenho 3 carbonos, eu posso ter 2 ramificações possíveis. Eu posso ter o propil, que daí eu tenho 3 carbonos e eu estou ligando na cadeia principal pelo meu carbono primário. Ou eu posso ter o isopropil, que daí eu tenho também os 3 carbonos, só que eu vou ligar na cadeia principal por um carbono secundário. Lembra que iso é igual, então eu estou dividindo aqui em partes iguais a minha ramificação, por isso isopropil. Agora, com 4 carbonos, eu posso ter 4 ramificações possíveis. Eu posso ter o butil, que daí eu estou ligando na cadeia principal aqui, pelo meu carbono primário, e é uma ramificação, ela é linear. Posso ter o sec-butil, eu estou ligando na cadeia principal pelo meu carbono secundário, por isso sec. Posso ter o terc-butil, terc porque eu estou ligando aqui o carbono na cadeia principal, ele é um carbono terciário. E posso ter o isobutil. O isobutil, vocês têm que tomar cuidado para não confundir com o terc-butil. Isobutil, porque o meu carbono aqui, ele está segurando como se fosse o isopropil. Só que eu tenho 4, por isso que é butil. Então, tá ligado na cadeia principal. Quando o benzeno, ele não é a cadeia principal, que ele vai ser uma ramificação, a gente chama essa ramificação de fenil. Bom, sempre quando a gente dá um nome, se eu tenho mais de uma ramificação, eu tenho que colocar em ordem alfabética. E se por acaso eu tenho na mesma cadeia ramificação e insaturação, você sempre dá preferência para dar a menor numeração para a insaturação e depois as ramificações. Vamos ver como que pode aparecer aí um exemplo para a gente. Bom, eu coloquei aqui 2 exemplos para a gente ver como que fica uma cadeia com ramificação e o nome dela. Nesse primeiro exemplo, eu tenho uma cadeia aberta e a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quem que é a cadeia principal. A cadeia principal, ela tem que ter o maior número de carbonos possível e o maior número de ramificações. Então, por exemplo, essa cadeia que eu circulei, ela tem 6 carbonos e eu vou ter 3 ramificações. Se por acaso eu pegasse a cadeia aqui linear, ela também teria 6 carbonos, só que eu só teria 2 ramificações. Então, sempre escolhe a mais ramificada. Como não tem insaturação, eu não preciso me preocupar com a insaturação. Peguei, circulei a cadeia, vou identificar quais são as ramificações que eu tenho. Um carbono só metil, um carbono só metil, 2 carbonos etil. Agora, eu preciso dar a menor numeração para essas ramificações. Se eu começasse a contar daqui, eu ficaria com uma ramificação no carbono 2, 3, uma no carbono 2, 3 no carbono 4 e no carbono 5. Agora, do jeito que eu coloquei aqui, eu vou ficar com uma ramificação no carbono 2, uma no carbono 3 e uma no carbono 5. Desse jeito, eu dou a menor numeração para todas elas. Então, como que vai ficar o nome? Sempre coloco primeiro as minhas ramificações e a posição delas, sempre em ordem alfabética. Então, vou colocar primeiro o etil. O etil está no carbono 3, então 3-etil. Tenho 2 ramificações metil, tenho que colocar a numeração das duas. 2,5 dimetil, porque são 2. Agora eu coloco o nome da cadeia principal. 6 carbonos, X. Só tem simples ligação
e a terminação O, porque é hidrocarboneto. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma cadeia fechada, que tem insaturação e tem ramificação. Tenho que dar preferência para insaturação, então a insaturação vai estar no carbono 1. Se eu pegasse e contasse aqui no sentido horário, eu vou ficar ficaria a numeração aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 estaria a minha ramificação metil. No sentido aqui anti-horário, ela fica no carbono 3, então eu vou preferir essa numeração. Então fica 3-metil, ciclo porque é uma cadeia fechada, pente porque tem 5 carbonos, em porque eu tenho a dupla ligação e a terminação O porque é hidrocarboneto. Não preciso colocar o número da minha insaturação, porque como eu dou preferência para ela, ela tem que estar no carbono 1. Bom, nos próximos vídeos a gente vai começar a ver a parte de outras funções orgânicas. Até o próximo vídeo.